Meus amados irmãos, nós lemos hoje um texto por demais conhecido de todos nós, no capítulo 8 da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos, no seu versículo 14, que nos diz, e eu costumo repetir a leitura para ficar em boa sintonia na mente e no coração dos irmãos, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Eu gosto de fazer as minhas anotações, porque a palavra principal, dominante e deve prevalecer na vida da igreja, não é do pastor e nem do pregador, é a palavra de Deus, que é viva, é eficaz e tem um poder penetrante, que chega até as juntas medulas e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Por esse motivo é que a igreja cresce, mas cresce edificada, porque ela tem um dono. O Senhor disse: eu edificarei minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então ela tem um dono, e este dono procura sempre uma forma de aperfeiçoar o conhecimento e o viver, lapidando a vida do cristão, para que ele possa ser testemunha de Cristo por onde passa, aonde está e com quem vive. É deste jeito que uma igreja pode glorificar o nome do Salvador Jesus Cristo. Glória seja dada ao nome de Jesus para sempre. Na carta do apóstolo São Paulo aos Gálatas, no capítulo 5 desta carta de Paulo aos Gálatas, lá no seu versículo 18, está escrito assim: mas se sois guiado pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Quando o Espírito do Senhor se apodera de um corpo, de uma pessoa para servir, as determinações da lei ficam para o lado, porque o Espírito é santo e ele não cria a pessoa com normas, com deveres fortes, com determinações. Ele guia pela vereda da justiça por amor do nome de Cristo. E quando o crente é guiado pelo Senhor, ele tem a graça para viver a vida de fé, a vida de obediência e dedicação. No versículo 2 deste capítulo 8 de Romanos está escrito assim: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Uma lei de amor, uma lei de graça, uma lei de compreensão e uma lei de sábia direção. Ele tem aquela humildade de testificar com a gente e dizer: olha, lembre que você não é seu, porque a palavra do Senhor diz assim: porque fostes comprado por bom preço. E por causa deste preço, ele disse: agora propõe no teu coração conservar o teu corpo para ser morada de Deus em Espírito. Aí a Bíblia diz: glorificar ao Senhor no corpo, na alma e no Espírito, e faz um fechamento embaixo: os quais pertencem a Deus. Passamos a pertencer ao Senhor no dia em que abraçamos a fé. A fé teve uma penetração no nosso ouvido e a gente ouviu, creu, e na hora do convite recebeu, aceitou Jesus como um Salvador. Daquele momento por diante, a gente passa a ter aquele guia espiritual que nos conduz aos portos seguros, aos lugares desejáveis, e também serve de advertência quando a coisa é desagradável. Ele chega descuidado: isso não é para você, isso não te pertence, você tem um dono, esse dono é Cristo, e ele zela pelo que é dele. Ele tem um zelo todo especial por aquele que é dele. No Santo Evangelho, irmãos, segundo São João, no capítulo 8
de São João. Abre lá a tua Bíblia. São João, neste capítulo 8, lá no seu versículo, glória a Jesus, 36, está escrito assim, João 8 e o 36. A Bíblia diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, quando há uma libertação de Cristo, a pessoa se torna livre. Ele não deixa de passar pelas afrontas, pelos insultos, pelas tentações, pelas aflições, porque também é promessa: no mundo tereis aflição. Só que o Senhor que fez esta promessa disse: não seja fraco, tenha bom ânimo, eu venci o mundo. E a gente que serve ao Senhor, creu, recebeu sua palavra, para nós não fica dificultoso nenhum vencer, porque Ele disse: eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Abra a tua Bíblia no capítulo 16 de São João e veja o que está nesse versículo 13, 16 de São João. Aleluia. A Bíblia diz assim, 13: mas quando vier aquele Espírito de verdade, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá, escute, tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele anuncia tudo o que ouviu do Pai e tem o cuidado de avisar a igreja. É por esse motivo que a gente, irmãos, mormente, a Assembleia de Deus, ela tem um cuidado de trazer para a escola dominical, para o culto de doutrina, um estudo da palavra de Deus, porque a palavra aqui não é do homem, a palavra aqui é do Senhor. Aqui cumpre-se o que diz 1 Coríntios: eu recebi do Senhor. Glória a Jesus. E a gente não tem uma cabeça de computador, certo? Uma cabeça de computador. E eu tenho um capricho, um cuidado, um zelo de me sentar a sós com a Bíblia Sagrada. Glória a Jesus. O que ela diz é de forma soberana, autoritária, dominante, porque não é palavra de homem, é de Deus. E quando Deus fala, irmãos, o processo é muito grande. Nos diz a Bíblia que o Senhor levantou a sua voz e a terra se derreteu. Imaginem, só com o levante da voz do Senhor a terra começa a se desmanchar, certo? As montanhas se desfazem. A fé se resume em duas pequenas letras, mas a Bíblia diz que ela remove montanha. Então a pessoa é possuído de fé. Aquela dificuldade diz: meu Deus, e agora o que eu vou fazer? O que pode acontecer? Como acontecer? Não te preocupa, descansa no Senhor, espera nele. Aleluia. E quando você descansa no Senhor, que espera nele, Ele disse: eu estou perto de você. No capítulo 14 de São João, lá no seu versículo 17, 14 de São João, e o versículo 17, ele diz assim: olha só, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber. Que coisa linda. Foi mundano, não tem direito a ele, porque não vê, nem conhece, mas vós conheceis. Olha o porquê: porque habita em vós, aleluia, habita convosco e estará em vós. Então o Espírito Santo, ele não é orgulhoso, ele está com aquele crente que abre o coração e diz: estou aqui. Glória a Jesus. Ele chega perto e começa a interceder por nós com aquele gemido inexprimível. Quando a luta é grande, a dificuldade é grande, e a gente sente aquele medo, porque é nosso, é próprio, nós somos humanos. Como fazer? De que forma agir? Como sair dessa luta, dessa peleja? Glória a Jesus.
Espera, pois, no Senhor. Anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. E aquilo que parece impossível, parece muito impossível, de repente o Senhor vai colocando as coisas no devido lugar, e as coisas vão se aproximando e chega perto e abençoa o seu povo com muita paz. Somente este grande Deus tem poder de fazer isto, e ninguém mais. Na primeira carta de João, lá pertinho do Apocalipse, vai comigo para lá. Primeira carta de João, glória a Jesus. No capítulo 3 dessa primeira carta de João, lá no seu versículo, glória a Jesus, 3 da primeira carta de João, no versículo 2, está escrito assim: amados, olha que carinho, irmãos, olha que tratamento bem humano, só o Senhor faz isso. Amados, agora somos filhos de Deus, ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, olha que privilégio, irmãos, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Isso, irmãos, se não fosse não existisse milagre, não podia acontecer. Mas o Senhor, olhando do céu à terra, não viu nenhum justo, começou a trabalhar em tudo quanto é tipo de sacrifício, até que Ele achou o sacrifício maior. Quando Ele achou o sacrifício maior, o Senhor Jesus se propõe a entregar a sua vida, aleluia. E na primeira carta de João, Ele é a vida. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Na primeira carta de João, Ele disse: a vida foi manifestada e nós a vimos, a vida eterna que estava com o Pai e nos foi dada. Aí vai para João 3,16: Deus amou e deu seu Filho unigênito como objetivo para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. A vida eterna, irmãos, ela envolve uma prontidão de vontade, um sacrifício, um querer. Ela envolve este querer. E quando a gente procura a se encaixar dentro deste querer, tudo, irmãos, contribui para o bem da obra do Salvador. Tudo contribui, aleluia. E a gente fica satisfeito com o que Jesus faz, porque o que Ele faz para o bem, não é para o mal, não, de maneira nenhuma. É para o bem daqueles que buscam, daqueles que andam em Sua palavra, daqueles que vivem a Sua palavra. Quando a gente lê, irmãos, glória a Jesus, na carta aos Hebreus, no capítulo 8, abre lá tua Bíblia, Hebreus, capítulo 8, glória a Jesus. Nós vamos nos deparar com um versículo muito importante nesta carta aos Hebreus, no seu capítulo 8, glória a Jesus, e nos versículos 10 e 11, eu gosto que vocês acompanhem com a Bíblia, porque se eu errar, vocês me ajudam, me corrigem. Capítulo 8, versículo 10 e o versículo 11. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Olha que milagre. Porei as minhas leis no seu entendimento, e no coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Glória a Jesus. Não precisa de outra coisa. Isso aqui é o milagre maior, é um milagre perfeito. E o 11, e diz assim: e não ensinará um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhecei o Senhor. Olha o porquê. Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. O conhecimento vem para todos, o pequeno em tamanho, em idade, o pequeno na fé, o grande no conhecimento, o idoso na fé. O conhecimento se generaliza, e o objetivo disto, irmãos,
é cada dia mais preparar a gente para ser testemunha do Senhor. Glória a Jesus. O Senhor disse assim: vocês são as minhas testemunhas, e porque vocês são minhas testemunhas, eu vos destino ao reino, como meu Pai me destinou, para que comais e bebais na minha mesa. Isso é coisa linda. Vai chegar aquele dia que haverá o banquete maravilhoso no céu, aleluia, e nós estaremos com o Senhor, aleluia, nos alimentando deste verdadeiro pão, desta verdadeira graça, desta verdadeira maravilha que somente Deus faz. Voltando, irmãos, para Romanos, lá no capítulo 8 de novo, glória a Jesus, 8 de Romanos, volte lá, glória a Jesus, eu chego já lá, capítulo 8 de Romanos. Agora nós vamos ler os versículos, glória a Jesus, 15 até o 17. Olha o 15 que diz: porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estás em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos Abba, Pai. O outro versículo, aleluia. E se o Espírito e o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Parece que eu vejo, sinto, quando a gente está em aflição, em lugar perigoso, que você clama ao Senhor, e aquele espírito de consolação, ele chega e te abraça e diz: olha, você não está só não. A tribulação veio, o aperto veio, aleluia. E a Bíblia diz assim, aleluia: e se somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiro de Deus, viu? E co-herdeiro de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Eu estava observando, a gente não fica, irmão, sem a prova, não tem jeito. Alguns versículos da Bíblia, eles nos deixam com a cabeça levantada. No mundo tereis aflição, tem de bom ânimo. Aflição é coisa ruim. Glória a Jesus. A gente não fica sem o sofrimento, mas também não fica sem a ajuda do Consolador. E quando a gente se atribula e a cabeça esquenta, ele diz: por que você está abatido, minha alma? Porque se você se perturba em mim, espera em Deus, e eu ainda o louvarei. Aí vem o consolo do Espírito Santo, porque nós não servimos um Deus rancoroso, nem orgulhoso, não. Nós servimos um Deus humilde, que anda com a gente, que tem prazer de estar com a gente. É simplesmente a gente começar a invocar, aleluia, e ele diz: eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nesta caminhada, nessa jornada, irmão, a igreja vai rompendo, aleluia, vai rompendo as lutas, as cadeias, a dificuldade, aleluia, e vencendo. Quando a gente pensa que não passou a tempestade, aleluia, passou a angústia, aleluia, e a gente chega perto de Cristo. Em 2 Timóteo, capítulo 2, 2 Timóteo, abre lá, no capítulo 2 de 2 Timóteo, glória a Jesus, lá no seu versículo 11, 2 e 11, eu chego já lá. O 11 diz assim, aleluia: para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, depois de passar todas as provações, o homem agraciado como um ensinador, um proclamador, um divulgador. Se ele não passasse a experiência da dor, ele não podia ter esta vitória. Glória a Jesus. Parece que eu vejo, irmãos, quando os discípulos
amarrado, preso e sentenciado à morte. A igreja orando por eles. De repente chega o anjo do Senhor com aquela capacidade tremenda, com aquele desaforo tremendo, e ele rompe as cadeias e as portas se abrem do cárcere. E eles estavam amarrados, atados, pés e mãos, e as amarraduras caíram. E o anjo disse: vem cá. As portas se abriram, ele passou uma, passou duas, de repente eles estavam lá no ar, lá fora. Quando eles acordaram, disseram: olha onde é que nós estamos. Saíram as cadeias, nós estamos fora, nós não estamos presos, mas não nem amarrados. Mas lembraram da casa da irmã Maria. E a Bíblia diz que eles foram lá para a casa de Maria. E quando chegaram na casa de Maria, parece que bateram a porta, aliviaram que a porta está fechada, e saiu uma menina. E a menina disse para Maria: quem está fora é Pedro, é o irmão Pedro que está lá. Não é possível, ele estava preso, amarrado, algemado. Caíram. Aí ela abriu a porta e entraram, aleluia, livre. E o testemunho foi essa: na verdade, o anjo do Senhor foi lá, abriu as cadeiras, desatou nossos pés, nossas mãos, e nós estamos aqui para glorificar a Deus. Irmãos, a aprovação da igreja é algo que nos ensina. Às vezes a gente quer ficar triste, mas a Bíblia diz: na tristeza do rosto melhora o coração. Quando o rosto está triste, você vai buscar ao Senhor, e a Bíblia diz: invoca-me no dia da angústia. Aleluia. Aí quando você chega na angustiado: Senhor, eu estou aqui. Ele diz: eu estou também. A sua promessa: eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não existe um povo mais feliz, mais abençoado do que nós. Volte para o capítulo 6 de Romanos. Glória a Jesus. Capítulo 6 de Romanos. Neste capítulo 6 de Romanos, nós vamos nos deparar com o versículo 5, com o versículo 8 e com o versículo 22. O versículo 5 de 6 de Romanos, ele diz assim: glória a Jesus, porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Coisa linda. O 8, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Aleluia. Vai lá para o 22. Aleluia. Mas agora libertados do pecado e feitos, alguém nos fez servo de Deus. Aleluia. Servo de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Esse esforço é nosso. A gente está num mundo manchado, cheio de pecado. A gente escuta muito o que não presta e vê ainda mais as coisas horríveis. Mas a gente vai clamando o sangue de Jesus, e a Bíblia diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que o teme e livra. O inimigo, ele está ao derredor, ele brama com o leão, procurando quem possa tragar. Mas quando a gente chega no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente repousa sobre nós, e a gente começa a cantar: direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel, não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola o meu dia. 1000 pode cair ao teu lado, 10 à tua direita, mas tu está no esconderijo do Altíssimo, ninguém vai te achar. O Senhor disse: eis que nas palmas das minhas mãos te tenho escrito. Você imaginou
Quando o inimigo procura você, você está escrito na palma ou na mão de Deus, ele fecha. E eu quero ver ele abrir a mão de Deus. Eu duvido ele chegar e dizer: abre essa mão aqui. Posso? Abre essa mão aqui. Não, ele não tem a capacidade. Crente é protegido. Aleluia. Por esse motivo a Bíblia diz: em todo tempo sejam alvo teus vestidos, nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Aleluia. Descanse no Senhor, espere nele, adore, e ele fortalecerá o teu coração.